Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, como vão esses processos aí de estudos? Também espero que vocês estejam se desenvolvendo bem. Lembre-se que as dúvidas vocês podem compartilhar conosco para que a gente possa ir ajudando vocês, ok? Bom, nós estamos aqui para a nossa terceira aula de religião, ética e filosofia. Mas antes de avançarmos no nosso conteúdo, nós temos um exercício para corrigir. Vocês devem fazer a revisão dos conteúdos anteriores a partir das leituras do livro, a partir das anotações, ok? Mas aqui, nesse momento, eu quero que nós pensemos um pouco sobre as questões que foram propostas para a nossa atividade. Lembrando que na correção dos exercícios eu não costumo dar a vocês as respostas ou o texto da resposta. A gente discute sobre os elementos, sobre as ideias principais, mas quem constrói a resposta são vocês com as suas palavras, ok? Então abra aí, página 408 a 409, que nós vamos à correção do nosso exercício. Atividade número 1 diz assim: Russell afirma que as certezas não podem se basear em pressupostos. Por exemplo, não podemos pressupor que exista um mundo exterior a nós mesmos. Explique o que ele quis dizer com essa afirmação. Se você foi lá no texto e leu, você vai entender que para Russell é necessário que seja adotada uma atitude científica, uma atitude que se coloca diante da experiência de maneira científica. É preciso, de acordo com ele, deixar de lado todas as suposições preliminares, e adotar essa postura científica. Então, a resposta dessa questão número 1 gira em torno dessa atitude científica, certo? Perante a experiência. Vocês formulem aí a questão ou a resposta de vocês. Número 2. Explique o que significa fenomenologia para Russell. Bom, eu devo lembrar a vocês aqui nesta questão que antes do nosso distanciamento social, na nossa última aula que tivemos aqui presencial, nós trabalhamos uma pesquisa sobre fenomenologia dentro de 4 grupos na sala, ok? E a ideia foi pesquisar sobre a fenomenologia e construir um texto. Bom, eu recebi 2 textos de 2 grupos, já corrigi o texto, e esses 2 grupos estão de parabéns. Os outros 2 grupos eles precisam terminar essa pesquisa. Deixem aí guardado para quando a gente voltar vocês me entregarem. Mas eu acredito que nós não precisamos gastar muito tempo nessa questão, porque vocês já estudaram sobre isso e já devem ter respondido de maneira apropriada. Vamos para a terceira? Então vem aqui comigo. Explique por que a teoria de Russell contradiz a dos filósofos anteriores a ele. Pois bem, vem aqui comigo. Vocês devem lembrar que a teoria de Russell é uma investigação filosófica sobre os fenômenos. E aí vocês vão entender que fenômeno das experiências é esse que Russell está falando. Vocês responderam a questão 2 sobre o que é fenomenologia para Russell, vocês vão entender sobre isso. Que Russell está falando sobre as experiências mentais. Fenomenologia para Russell é as experiências que se dão no campo da memória. Então, para os filósofos anteriores, partindo agora para a terceira questão, explicar sobre essa teoria que contradiz os filósofos anteriores, a experiência era a base que a ciência tinha, para trabalhar. Ela não poderia abandonar essa base. Russell pensa ao contrário. Ele pensa que não é a experiência concreta
que se dá pelos sentidos que deve ser explorada, mas sim o fenômeno que se dá no campo do pensamento. Ok? Número 4. Com base nos estudos realizados, explica a diferença entre a teoria de Descartes e a de Russell. Então, a gente tem no nosso livro uma parte do conteúdo que vai tratar sobre isso. Mas é só você aqui lembrar da teoria de Descartes, que Descartes pensava sobre a questão das dúvidas, sobre a questão da matemática, das respostas lógicas, né? E linkar isso com o pensamento de Russell, né? Um é racionalista, que tenta empregar a filosofia um método seguro, no caso de Descartes, aí você vai lembrar da matemática, que nos dá respostas concretas, lógicas, seja aqui ou em outra parte do mundo, e você vai perceber que o segundo filósofo, ele traz uma ideia dentro da experiência, né, dentro da ciência, que deve ser questionada, deve ser observada atentamente e que explora este campo do pensamento. Dentro desses elementos, vocês devem formular aí a resposta de vocês. Número 5. Observe a imagem. Então você vai observar a imagem, vai ler aí um texto, né, descritivo e vai responder a questão. Qual a diferença entre a ideia de fenômeno apresentada no texto e aquela defendida por Russell? Se você entendeu aí a questão, você fez uma compreensão adequada da imagem e tem em mente a ideia de Russell dentro dessa pergunta, a questão apresenta uma explicação sobre um fenômeno natural. Esse fenômeno ele não é o mesmo discutido por Russell. Você vai lembrar que o fenômeno discutido por Russell, já falei nas questões anteriores, mas é um fenômeno que se dá no campo da mente. Ele está falando sobre representações mentais. Ok? Vamos para a sexta. A sexta, para que a gente não perca muito tempo aqui da nossa aula, eu vou colocar aqui no quadro para vocês as respostas. Associe as letras dos nomes dos filósofos às afirmações que correspondem a eles ou às suas teorias. Marque H para Russell e K para Kierkegaard. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vou colocar aqui, por assim dizer, o gabarito e vocês vão ver aí se vocês marcaram certo ou errado para a correção. Então a questão número 6, na sequência que está aí distribuída no livro de vocês, seria essa: K, H, H e H. Esse aqui, ó, seguindo essa sequência, é o gabarito para a correção da questão número 6. Vamos à questão 7. Um dos filósofos estudados é Kierkegaard, chamado de filósofo existencialista. Explique o termo existencialista. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse filósofo ele estudou a existência, ele pesquisa a respeito da vida e da manifestação. Você vai lembrar que isso não exclui também o interesse dele pela origem das coisas, mas, sobretudo, ou primordialmente, ele diz o quê? As pessoas precisam conhecer a respeito da existência, né, das coisas do cotidiano, para depois se dobrar e estudar a respeito dessas outras questões. Letra B da questão 7. Qual a diferença entre a teoria fenomenológica e a existencialista? Bom, a primeira é uma investigação sobre as aparições, as expressões mentais. Mais uma vez, eu acho que está muito claro para nós. O ideal esperado de uma experiência, certo? Já a segunda, a existencialista, no caso de Kierkegaard, é baseada nas diversas experiências das pessoas, uma vez que o propósito dele é estudar sobre a existência.
Ok? Ficou claro? Vamos para a última questão. Leia um trecho do livro A Repetição, escrito por Søren Kierkegaard. E aí vocês vão ter aí nessa tarja rosa o texto. Vocês devem ler o texto e reescrever em seu caderno elementos do texto que definem a teoria existencialista apresentada pelo filósofo. Então, a partir do texto, vocês vão descrever no caderno a teoria existencialista apresentada pelo filósofo. Ou seja, ele vai dizer que a vida é uma repetição. Ele condenou a si mesmo, ou a sua própria existência, né? Ele condenou, vocês vão lembrar da nossa aula, a esperança de um futuro. Você vai lembrar daquele termo angústia, que ele fala que o futuro que nos espera é angústia. Você vai lembrar um pouco da coragem para entender a vida. E você vai ver também que antes de começar a viver, nunca chegará a viver. Há outros elementos que vocês devem descrever. Esses aqui são alguns que eu citei, mas vocês, a partir da compreensão do conceito da teoria de Kierkegaard, vocês vão identificar no texto aí esses elementos que definem a sua teoria existencialista. Lembro mais uma vez a vocês que, se tiverem dúvidas, vocês podem e devem deixar aqui nos comentários para que a gente possa ir dialogando e tirando as dúvidas de vocês. Mas aí nós partimos para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre dois outros filósofos. O primeiro chamado Bertrand Russell e o segundo chamado Wittgenstein. Ok? Página 413 a 414 é onde está aí o nosso conteúdo. Inicialmente, eu devo dizer a vocês que esses dois filósofos, eles vão falar sobre o problema da linguagem e de qual linguagem ele está tratando, ou de que linguagem eles estão falando. Ele está falando de uma linguagem verbal, que é uma linguagem oral e escrita, e ele está falando de uma linguagem não verbal, que é aquela linguagem corporal, aquela linguagem por meio de símbolos, por meio de imagens, tá? Ele também diz o seguinte: a linguagem tem o objetivo de expressar uma proposição. Dentro disso, eu proponho a vocês que vocês procurem um dicionário e tragam aí a compreensão do que é uma proposição. Mas nós vamos aqui já de antemão entender que uma proposição é uma ideia expressa. Ela não é apenas um texto escrito, mas ela é uma ideia expressa a partir desse texto escrito. Ao falar sobre o problema da linguagem, nós vamos perceber que esses filósofos eles não estão falando propriamente dito de uma aula de língua inglesa, ou de língua portuguesa, ou de língua espanhola. Eles estão buscando, por exemplo, no caso de Russell, ele está buscando uma linguagem formal. E o que é essa linguagem formal que esse filósofo ele busca? É uma busca pelo sentido exato daquilo que se fala, que se pronuncia. A linguagem formal a qual ele busca, ela se opõe a uma linguagem comum. E a gente entende melhor a respeito das coisas quando a gente faz essa oposição. Então, o que seria essa linguagem comum? Essa linguagem comum para Russell é cheia de erros e conduz as pessoas a enganos irreparáveis. Então, é necessária, portanto, uma nova linguagem formal. E o que é essa linguagem formal, portanto, que esse filósofo fala? É uma linguagem longe de erros e de equívocos. A linguagem comum utiliza-se com frequência da emoção, dos sentimentos. A linguagem comum para ele, não há reflexão daquilo que se fala, não há um pensamento a respeito daquilo que se transmite através dessa ideia expressa. Ele vai dizer que o sentido das frases pode estar nas entrelinhas, ou seja,
ou melhor, a linguagem formal, ela necessita dessa compreensão, dessa atitude, porque a ideia, o sentido, essa proposição, que é uma ideia expressa, pode estar nas entrelinhas, algo que não seria possível a partir de uma linguagem comum, do cotidiano. Por isso, eles tentam buscar uma linguagem formal. E como se dá essa linguagem formal? Ou falando ainda sobre essa linguagem formal, eles vão dizer que essa linguagem formal é extremamente necessária à lógica no discurso. A linguagem formal deveria ter um elemento lógico nos discursos. Ela precisa ser concreta e clara naquilo que quer dizer. É necessário ser evidente naquilo que se diz. Não pode se deixar algo sem que seja entendido, sem que esteja muito claro e amplo para aqueles que escutam. Uma linguagem que se fundamenta na lógica, que seja pura, que seja ideal e que seja universal. Por quê? Eles estão propondo essa ideia de uma linguagem formal. Porque para eles, muitos problemas filosóficos possuem sua origem no mau uso da linguagem. Ou seja, a linguagem comum não tem a capacidade de transmitir a ideia de maneira clara e, por causa disso, acabam trazendo diversos problemas à filosofia. Ele vai dizer que erros conceituais poderiam ser cometidos em decorrência do uso indevido da linguagem e aí acabar, por sua vez, promovendo um problema ou uma falta de compreensão daquele conhecimento concreto e exato que se busca dentro da filosofia. Ou seja, com a linguagem formal proposta por eles estão então querendo se livrar desses erros, se livrar desses equívocos, uma vez que os conceitos eles são expressões escritas de texto acerca de uma ideia e se não girar em torno de uma linguagem formal, esses conceitos, essa linguagem escrita, né, ela pode acabar trazendo problemas à compreensão das pessoas. Mas dentro dessa compreensão da linguagem, nós temos um outro filósofo que é o Wittgenstein. Ele vai ser conhecido por causa ou pela sua preocupação com a linguagem. Ele vai dizer que existe, ele vai perguntar, ele vai indagar a respeito de se existe uma linguagem que não representa o mundo precisamente. Um outro questionamento desse filósofo é se é possível que uma proposição represente a realidade sobre o mundo. Você deve lembrar novamente o que significa proposição. É uma ideia expressa, não apenas escrita, mas é uma ideia expressa através da linguagem. E você vai entender a preocupação e o questionamento desse filósofo, se esta proposição, se essa ideia expressa, ela representa ou se ela é capaz realmente de representar a realidade do mundo. Então, dentro da compreensão desse filósofo sobre a linguagem, ele vai dizer duas coisas em momentos diferentes. O primeiro, Wittgenstein, que nós conhecemos, e o segundo, Wittgenstein. O que significa dizer isso? Significa dizer que essa primeira compreensão desse filósofo foi a sua compreensão revelada a nós em seus estudos, em seus escritos, quando ainda ele estava em vida. É a sua primeira maneira de compreender a respeito da linguagem, por assim dizer. O segundo, Wittgenstein, é uma compreensão que já surgiu depois da sua morte
mas é uma compreensão que representa uma mudança no seu pensamento a respeito da linguagem. Então vem aqui comigo. O primeiro, Wittgenstein, ele vai falar sobre a linguagem, ou se a linguagem pode ou não representar o mundo e seus fatos. Ou seja, isso aqui é uma afirmação do filósofo. Ele está dizendo, lembra do questionamento dele? É possível que uma proposição ou que a linguagem ela represente a realidade sobre o mundo? Ele vai responder no primeiro momento que sim, a linguagem pode representar o mundo e seus fatos. A linguagem que não representa o mundo é chamada de pseudoproposições. Então ele vai dizer que assim, a linguagem ela pode representar os fatos no mundo, mas há uma linguagem que não pode representar, e essa linguagem é chamada de pseudoproposições, ou seja, uma proposição, uma expressão falsa do mundo. Aí a gente vai lembrar um pouco do filósofo anterior, que ele diz que a linguagem ela pode ter erros, ela pode cometer equívocos, e por isso o filósofo anterior buscava uma linguagem formal. Esse filósofo aqui, no seu primeiro momento, ele vai dizer que pode, mas que há um tipo de linguagem que é falsa e que, portanto, acaba não representando o mundo como de fato ele é, ou as coisas no mundo como de fato são. Mas aí nós vamos ter uma mudança do seu pensamento que foi expresso posteriormente, que é conhecido como o segundo Wittgenstein, jogos de linguagem. O que é que nós entendemos sobre estes jogos de linguagem com o segundo Wittgenstein? Vem aqui comigo na sua página 414 do seu livro, que nós vamos entender aqui um pouco sobre esta segunda fase do Wittgenstein. Acompanhe comigo a leitura. Ele diz assim: na segunda fase, ele afirma que a linguagem não é nem representativa nem referencial. Ela só pode existir no diálogo. É esse diálogo que ele vai falar que é esses jogos de linguagem. Ele vai dizer ainda mais: não há uma linguagem universal capaz de servir como etiqueta do objeto que nomeia. E aí ele conclui: na ideia de jogos de linguagem, a linguagem é viva, dinâmica, está condicionada aos contextos históricos e culturais das quais elas fazem parte. Então, a partir dessa leitura, nós compreendemos que estes jogos de linguagem têm a ver com uma linguagem que é viva, uma linguagem que é dinâmica, uma linguagem que não é estática, né? Vinculada aos contextos nos quais elas encontram-se inseridas. Ou seja, se as linguagens elas se expressam de maneiras diferentes dentro das suas culturas, ela não é uma linguagem estática, não é uma linguagem morta, mas viva, então ela vai mudar de cultura para cultura, porque as culturas e os costumes eles também mudam e são diferentes de local para local. Ele vai dizer, esses jogos de linguagem também, ou a linguagem está condicionada a contextos históricos e culturais, certo? Ela está vinculada a contextos, estes contextos são históricos e culturais e, portanto, são diferentes de contextos para contextos, de momentos históricos para momentos históricos. Portanto, a conclusão do filósofo é que não há uma linguagem universal, não há uma única linguagem. Então, nesse sentido, pensando nessa segunda fase, nós podemos concluir que a linguagem ela não apenas nomeia objetos, ela não serve apenas para dizer que isso aqui é caneta, isso aqui é um lápis de quadro. A linguagem, ele vai dizer que a linguagem ensina formas de vida, e a vida ela é tão dinâmica quanto as culturas, quanto a história. Por isso, ele diz que ela é um jogo de linguagem.
Novamente, porque ela é ativa, dinâmica, ela é viva, ela é significante para a cultura e para a sociedade. E mais uma vez eu destaco, ele diz que não há uma linguagem universal. Portanto, se não há uma linguagem universal, nós não podemos falar a mesma língua, por assim dizer. Nós não podemos abraçar aquela linguagem formal que foi defendida pelo filósofo anterior. As formas de linguagem, as proposições, elas vão mudar de contexto para contexto, de cultura para cultura, e talvez esteja aqui o desafio, né, da filosofia na sua demanda histórica. Bom, pessoal, eu deixo aqui para vocês, para a fixação desse conteúdo, o exercício da página 415. Vocês devem responder. Na próxima aula nós retornaremos com a correção desse exercício, mas nós finalizamos aqui com esta aula a nossa primeira unidade, e na próxima aula nós iniciaremos um conteúdo novo, falando sobre ética dentro da filosofia e também a partir de uma compreensão bíblica a respeito da ética. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.